Já na Câmara, em discurso na abertura do ano legislativo, o recém-reeleito presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre os desafios que a casa terá que enfrentar nesse ano. Segundo o parlamentar, um dos principais focos será pacificar o país, principalmente após as invasões às sedes dos três poderes em Brasília. Somos, por excelência, abertos para que o confronto de ideias e de visões de mundo sirvam para somar e não para erguer barreiras de ódio e revanchismo. No parlamento, adversários se respeitam e trabalham juntos em prol dos mais elevados interesses nacionais. Recentemente, nossa democracia passou por uma de suas mais duras provas. O dano ao patrimônio material e imaterial da nação foi imensurável. Mas o fato de estarmos aqui reunidos neste plenário, menos de um mês após os ataques, num ambiente de plena normalidade democrática, mostra a força das nossas instituições. As agressões covardes à democracia explicitaram o fato de que o Poder Legislativo não se confunde com o prédio onde ele funciona. O Parlamento são os senhores e as senhoras reunidos, escolhidos pela vontade do povo brasileiro, consagrado nas urnas. Lira defendeu ainda que o Congresso faça o Brasil avançar com reformas e outros projetos, além de distensionar a relação entre os poderes. Você, Zé? Pois é, o presidente da Câmara faz exatamente esse discurso, essa fala fácil, né, de pregar a pacificação no mesmo tom do presidente reeleito do Senado Federal. Mas, em seguida, os dois colocam ali à disposição dos próprios deputados e senadores instrumentos para lutas partidárias, o que representa uma continuidade da divergência. Os deputados eleitos, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, não foram aceitos na mesma medida dos outros. Isso a gente vê claramente uma resistência, ou seja, é um aprofundamento desta divergência. É uma realidade lá na Câmara dos Deputados. Hoje foi a instalação, né, da nova legislatura. A ministra Rosa Weber fez um discurso também no mesmo tom, no mesmo sentido, e realçando exatamente esses atos que depredaram os prédios da Câmara, Senado, Supremo e Palácio do Planalto. Então, eu acho que é um discurso que está sendo levado e eu acho que até esticado, né, para os deputados e senadores, de uma forma indevida. Não há nenhuma possibilidade de questionamento da eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, não precisa fazer esse discurso defendendo e questionando exatamente a democracia. Nós estamos levando a vida adiante e assim tem que fazer o Congresso Nacional, que agora está um pouco diferente, né? Vamos ver como funciona. Você, Mota, sua análise sobre esse pronunciamento de hoje. Mais uma vez, o Zé Maria disse tudo, né? É uma fala fácil. Uma fala fácil que cabe em qualquer situação, cabe em qualquer discurso, uma fala fácil contra o ódio, contra a polarização, ao mesmo tempo em que, às vezes, ações apontam em outra direção, né? O que eu acho curioso é o tom duro para falar de amor, de pacificação, de união. O tom, a severidade, os termos escolhidos contrastam com o objetivo alegado do discurso, né? Eu fiquei prestando atenção muito no discurso de ontem também, né? Depois da eleição, em que ele começou falando, eu achei muito bem, das prerrogativas dos parlamentares, da liberdade de expressão que os parlamentares têm garantido, o que tem a ver muito com esse acontecimento de hoje, um dos acontecimentos que a gente comentou aqui, né? Depois o Lira deu algumas derrapadas ideológicas, usando várias expressões ali, características bem ideológicas de esquerda. E aí já tinha falado ontem, parece que esse tema aí vai ser falado todo dia, sobre o vandalismo e a depredação dos prédios de Brasília. Falou que os vândalos e instrumentadores do caos vão receber o rigor da lei, o que é devido.
o que não se pode fazer é confundir esses vândalos e instrumentadores do caos como representantes de uma corrente política, né? Ou de uma forma de pensar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o Lira ontem também falou sobre, na parte do discurso, contra a criminalização da atividade política. Tá? Ele falou sobre acusações contra políticos que, mesmo antes de serem investigadas, mesmo antes de qualquer processo judicial, essas acusações já se transformam em condenações. E é curioso, porque é um processo muito parecido com o que a gente vê acontecer hoje, né, diante dos nossos olhos, em relação a certas figuras públicas, que só por causa das suas ideias e opiniões já são colocados no mesmo balaio que pessoas que cometeram atos completamente ilegais e reprováveis. Né? O Lira também, ontem, e hoje ele repetiu, mas ontem a expressão dele eu achei muito mais característica. Ele disse que é hora de desinflamar o Brasil. Se é hora de desinflamar o Brasil, o exemplo tem que vir das lideranças. Né? É preciso promover o entendimento, é preciso promover a convivência das opiniões divergentes. É preciso parar de reivindicar o monopólio da virtude e da verdade. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Inclusive, ontem, para encerrar, o Lira, ele falou uma coisa muito importante, duas coisas importantes para encerrar, né? Ele disse que não dá mais para que as decisões dessa casa sejam constantemente judicializadas, ou seja, o Congresso resolve alguma coisa, passa uma lei, aprova um projeto, alguém vai lá no judiciário e entra com ação para derrubar o trabalho que o Congresso acabou de fazer. Então ele, ontem, no discurso, repudiou isso. E a última frase dele, que eu acho muito interessante, também totalmente aplicável a um fato que nós comentamos hoje aqui. Não há espaço na democracia para super-heróis. Ontem a gente não teve muito tempo para análise, né, Pavinato? Fica à vontade agora para falar do discurso de ontem, de hoje. Eu tomei o tempo de todo mundo ontem, porque eu fiquei tão revoltado com esse discurso, e eu vou começar pela última observação do Mota, que ele falou do discurso de ontem, né, que de fato ele falou que é inadmissível, né, que não se pode admitir que as decisões do Congresso fossem todas parar no judiciário, serem resolvidas lá. O que ele quer dizer com isso? Será, Mota, que ele incitou um golpe contra a Constituição que garante a judicialização de tudo? Ou ele ameaçou o Poder Judiciário? Fica aí essa dúvida. No mais, esse discurso de hoje, que é muito parecido com o de ontem, e que foi muito parecido com o do Lira, e que foi muito parecido com o da Rosa Weber, só que com um detalhe: o Pacheco e a Rosa Weber não têm a mesma capivara do Lira. Pelo menos eles podem bater no peito para se queixar do dano ao patrimônio material da democracia. Pacheco e Rosa Weber não estão envolvidos em nenhum escândalo contra o patrimônio material da democracia. Usando a expressão do próprio Lira, dano ao patrimônio material foi incomensurável. O dano patrimonial da democracia, ele é maior quando se quebram cadeiras ou quando nós temos um homem há 25 anos na vida pública que teve um dos maiores enriquecimentos sem exercer outra profissão a não ser a de deputado, ora estadual, ora federal. O dano ao patrimônio material da democracia, ele é incomensurável quando eu quebro vidraças, derrubo estruturas, ou quando eu sou condenado por improbidade administrativa, tirando um dinheiro que talvez fosse para merenda, para um hospital, para uma creche. Ele é condenado, mas há recurso. Ou há um dano ao patrimônio material da democracia quando se é preso, como ele foi, por obstrução à justiça. Ou quando ainda se vê que ele foi investigado
está, ao que parece, envolvido de maneira incerta, porque ainda não há julgado, na Lava Jato, teve até os seus bens bloqueados, ele e o de seu pai, Arthur Lira e seu pai. Inclusive, há uma foto de Arthur Lira no prédio de Alberto Youssef aqui em São Paulo. Youssef morava em São Paulo. Lira é de Maceió, trabalha em Brasília. O que será que ele fazia no prédio de Alberto Youssef em São Paulo? É estranho. É estranho falar em dano ao patrimônio material da democracia quando se tem uma ficha corrida dessas. Você, Coba? Bom, vou começar também pelo fim da manifestação do Mota e do Pavinato, que é esse trecho em que ele faz uma crítica velada ao excesso de judicialização da política, em especial do excesso de judicialização dos assuntos do Legislativo. O presidente Pacheco, no discurso dele, depois, ali, a imprensa, né, não o discurso lido no plenário, mas o discurso ali no início da sua coletiva de imprensa, logo após o resultado das eleições no Senado, ele disse que é necessário que o Senado tome como regra de conduta a autocontenção, evitando levar os assuntos do Legislativo para o Judiciário. E foi muito interessante que ele falou isso e no lado dele, do lado ali como um papagaio de pirata, estava o líder do governo no Congresso. No Congresso, portanto, na Câmara e no Senado, que é o senador Randolph, que era da Rede e agora parece que está migrando para o PT. E o senador Randolph é um dos recordistas de judicialização dos assuntos do Legislativo. Então, quando tanto o Pacheco fala de autocontenção, quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala sobre não dá mais para usurpar prerrogativas, interferir em decisões amplamente debatidas, votadas e aprovadas, ou seja, fazendo essa crítica de que o que é do Legislativo deve ficar no Legislativo, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco devem falar isso exatamente para o líder do governo no Congresso, que é o recordista, que é quem dá o exemplo de tudo o que ele discorda, ele faz virar uma ação judicial. Vamos lembrar que ele está indo agora para o PT, mas era da Rede. A Rede tem pouquíssimos parlamentares. Então é muito difícil que o senador Randolph, nessa condição, consiga propor, aprovar, discutir, alterar uma lei. E aí, quando não consegue, por baixa capilaridade política, ele tenta por via de liminar, por via de decisão judicial, em ações que questionam constitucionalidade, o tempo todo sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal. E outro trecho que eu quero destacar do discurso do presidente Lira de ontem é um trecho interessante, porque o Lira ele foi eleito com um recorde, né? Foi a maior votação que a gente tem notícia de um presidente da Câmara. Conseguiu ali 464 votos. Então ele está com tudo, está na crista da onda. Mas isso não pode fazer com que ele acredite que o poder da Câmara dos Deputados seja maior que aquele poder que a Constituição dá à Câmara dos Deputados e, consequentemente, ao Legislativo. Porque ele disse, logo na sequência desse trecho que eu abri aspas agora, ele diz o seguinte, vou abrir aspas novamente: o Legislativo é o poder moderador da República e assim continuará sendo. E não é. Não está na Constituição que o Poder Legislativo seja moderador de nada. O que nós temos na Constituição, no artigo 2º, é que existem três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, que devem ser independentes e harmônicos, sem nenhum tipo de poder moderador. E essa condição de moderar não está sendo destinada a nenhum desses três poderes e muito menos a qualquer outro órgão que esteja presente no cenário, na configuração da nossa República. Então, essa é uma fala muito perigosa, porque atribui ao Poder Legislativo um poder que não tem, que é esse de moderador. O Lira está com tudo, mas não está com tudo isso a ponto de ser um superpoder, porque ele mesmo diz na sequência que nós não precisamos de super-heróis.